Jogando videogame eu percebi que eu tô ficando velho. Recentemente eu tava jogando Star Overdrive, que é um jogo bem legal, tem um tema ali de exploração espacial bem maneiro, já vou falar mais sobre ele. Mas eu percebi que o jogo traz uma estética noventista pra dentro dele, traz ali elementos dos anos 90, que hoje em dia já é tratado como uma estética retrô, que na minha época, da minha infância, da minha adolescência, era algo um pouco mais atual. Antigamente, retrô era a estética dos anos 70, anos 80. Hoje em dia é a estética da minha infância e adolescência, né? Estética dos anos 90 e anos 2000. E eu não percebi isso jogando apenas Star Overdrive. Tem alguns outros jogos que trazem essa estética aqui. E é sobre isso que eu queria comentar no vídeo de hoje. Então, se tu também tá ficando velho, já tá na casa dos 30 aí, vem comigo que esse vídeo pode ser pra ti. Beleza, então bora começar falando do Star Overdrive, que é esse jogo de exploração ali, que você cai em um outro mundo. Eu tive o prazer e a oportunidade de jogar pra fazer um review lá pra galera do Patobá. E o review vai sair lá no canal deles, então vou deixar o link aqui na descrição, mas calma. Assiste esse vídeo aqui até o final e depois tu vai lá na descrição e clica lá no vídeo dos caras que tá bem legal. Mas então, Star Overdrive é um jogo que tu cai num mundo completamente diferente, tu é tipo um explorador espacial ali. E aí tu cai nesse mundo e precisa tentar escapar desse mundo com o resto de tecnologia que sobrou ali de uma civilização anterior que passou. E aqui nesse jogo, né, eles têm uma parada engraçada que é esse retrofuturismo com tecnologias dos anos 90. A gente estava acostumado com isso com tecnologias dos anos 70, 80, né, em que se faz ali o retrofuturismo, porque tipo nesse jogo aqui, em que tu tem tecnologias de viagem espacial, tecnologia antigravidade, mas tudo com a estética dos anos 90. O protagonista usa uma guitarra, meio que um teclado, tem ali o toca-fita deles, e aí ele coloca aqueles fones grandes, né? E as habilidades e até o íconezinho de salvar que aparece no jogo são fitas cassetes pequenas que a gente usava para escutar música lá nos anos 90, saudoso anos 90. E que hoje em dia já é considerado uma estética retrô, por isso o retrofuturismo desse jogo aqui. E caras, quando eu percebi isso eu comecei a ficar triste, caramba, eu já não sou mais jovem, né? Já passei dos 30, tô com 31 e segundo o IBGE, jovem é só até os 30, então oficialmente não sou mais jovem e agora mais uma confirmação bem maior ainda, né? Mas mano, se tem uma coisa que não envelhece é o like, tu já pode deixar no vídeo agora. Deixa o like agora, assiste até o final, se tu não gostar, tira o like, não tem problema, detona lá nos comentários. Mas se tu gostar é bom que o like já tá aqui, então deixa o like, assiste até o final, beleza? Pra continuar. A estética da minha infância e adolescência simplesmente já é a estética retrô. Isso se confirma em um outro jogo muito bom que eu joguei ano passado, de um jogo indie, né? Cassette Beasts. Dessa vez a gente sai ali do mundo aberto, explorativo, que eu falei do Star Overdrive, e vem para um mundo de RPG, mais especificamente um RPG Cat Monster, né? Aquele RPGzinho que parece Pokémon, você captura diferentes monstrinhos, né? Mas aqui tem o diferencial em que você pode fundir eles no meio da batalha e tal. Mas o que pega mesmo, que tá no nome do jogo, né? O cacete de fita cassete, é justamente porque você usa fitas cassetes para capturar esses monstros. Então tem um forte apego ali com a trilha sonora, né? Com essa estética mais noventista, né? E simplesmente um dos ícones do jogo é um lápis. E aí, talvez pra galera desavisada, né? A galera adolescente, né? E criança de hoje em dia não vai entender a relação da fita cassete, né? Da fita lá, fitinha de música com o lápis. Mas, né? Quem é da minha idade vai entender, porque naquela época a gente tinha que rebobinar a fita manualmente se quisesse escutar de novo. E aí, como era um espaço pequenininho que tinha lá na fita, a gente colocava um lápis e girava, que era bem mais fácil. Então, uma coisa, sei lá, tão simples, tão corriqueira da vida, que hoje em dia as pessoas nem entendem mais a referência porque simplesmente não faz parte mais da nossa realidade. Mas que, quando a gente coloca numa estética retrofuturista, faz muito sentido, porque faz parte daquela estética. Faz parte usar esse objeto de uma maneira totalmente diversa para o fim primeiro dele. E isso aqui eu acho bem legal, fora a indicação do Cassette Beasts, que é um RPGzinho bem legal. Inclusive, vou deixar passando aqui no card a lista que eu fiz com os melhores Cat Monsters. Assiste lá que tá bem legal e o Cassette Beasts tá lá no meio, para vocês verem como o jogo é bem legal. E um outro jogo lançado mais recentemente também, que pega um pouco dessa estética noventista, é Lost Record. Saiu recentemente o primeiro episódio e tá sendo bastante elogiado e tal, né? Lembra ali um pouco a dinâmica de Life is Strange, que também tem um pouquinho disso, mas em outro aspecto. Mas aqui em Lost Records se passa em 1995 e cara, quando eu parei pra ver o tanto de objeto que tinha nesse jogo, que hoje em dia a gente praticamente não vê mais, me deu uma certa nostalgia, digamos assim,
Porque, mano, no trailer do jogo, uma das personagens aparece segurando uma câmera portátil. E é simplesmente um trambolho desse tamanho que as pessoas compravam para registrar os seus momentos. E se a gente for comparar com hoje em dia, tá tudo aqui, ó, no bolso, na palma da mão. Isso aqui faz tanta coisa que antigamente eram vários acessórios que a gente tinha que ter para fazer coisas variadas. Todo mundo tinha uma calculadora em casa. Algumas pessoas com um pouco mais de condições tinham câmeras portáteis que na verdade eram desse tamanho, né? CD, toca-fita, fitas cassetes, aparelhos reprodutores de fita cassete, depois veio o DVD, cara, tantas coisas que hoje em dia são substituídas por um celular ou mesmo por um computador. E aí que a gente percebe que a gente tá realmente ficando velho. E olha que essa questão de usar a tecnologia dos anos 90 como retrofuturista nem é de hoje. Alien Isolation, que é um jogo um pouco mais antigo, ele é lá de 2014, já tinha ali uma espécie de estética ou pelo menos tecnologias retrofuturistas que lembram a tecnologia dos anos 90. Aqueles radarzinhos lá do jogo, até mesmo a estética de outros acessórios da nave, os computadores que aparecem ali dentro da nave do Alien Isolation. Toda a ambientação, mesmo que seja de terror, traz ali uma estética dos anos 90 que hoje em dia já é considerada retrô. Isso mesmo. E claro, isso aqui é uma coisa totalmente secundária do jogo, mas a gente percebe a passagem do tempo mesmo assim. E um outro jogo que tem essa questão da estética, né? E aqui já saindo muito da questão ali da ambientação do terror, indo para uma ambientação mais um pouco burocrática. Quem viveu ali nos anos 90 vai se lembrar como eram repartições públicas, bancos, cartórios, etc. E um jogo que representa isso muito bem é Control. Cara, a ambientação de Control dá um show. É um show à parte. A ambientação de Control é muito boa. Quando é para puxar pro terror, puxa pro terror, mas na representação, principalmente de repartições públicas, coisas burocráticas da época ali dos anos 90 e tal, início dos anos 2000, Control faz tudo muito bem feito, né? Em todos os locais ali do bureau, né? Do prédio lá que você tá, do departamento, tem aquelas pilhas de papel clássicas dos anos 90, hoje em dia é tudo digital. Tem aqueles telefones com fio grandes, né? Tem aqueles botões assim de rodar e tal. Hoje em dia, como eu falei, é tudo aqui. Tem aquelas divisórias ali das salas que hoje em dia eu acho que nem se usa mais. Aparelhos, máquinas de escrever, monitores, computadores, tudo em Control lembra uma ambientação, né, ali de tecnologia dos anos 90, que faz com que o jogador seja transportado para aquela ambientação. Tu fica realmente imerso, né? Fica totalmente comprometido nesse universo desolador de Control, né? Mas absolutamente muito bem feito. Isso também por conta de uma ambientação muito bem feita, né? E também retrofuturista, assim como eu comentei. Talvez aqui em Control nem seja retrofuturista de fato, mas uma ambientação um pouco mais retrô, que puxa para uma época que já passou. A nossa época já passou, hoje em dia é outra parada. E a gente consegue ver isso, né, de alguma forma ou de outra, em todos esses jogos que eu comentei aqui. Então, se faltou algum, comenta aqui qual outro jogo tem essa estética retrô ou retrofuturista e tu se sentiu velho jogando. E caras, e por falar em Control, se tu gostou desse vídeo aqui, um pouquinho mais reflexivo e tal, eu sugiro que tu assista esse vídeo aqui, em que eu faço um paralelo com Control, a série Ruptura, e ainda falo um pouquinho de Kafka lá. Assiste lá que o vídeo tá bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.